Paz e graça, meus queridos irmãos, tudo bem? Eu sou Marco Sevinski e hoje estarei abordando novamente um assunto muito polêmico que no vídeo já meu anterior já tinha dado uma repercussão aí muito grande, causou muita polêmica aí sobre o caído espírito, né? O Kaikai, o Abessa de Toroto, seja como for, como queiram falar. Isso é o que menos importa. O que importa é a gente ter um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso em abrir os olhos, né, daquelas pessoas que ainda estão perdidas nesse movimento. Como eu havia dito, meus irmãos, o meu compromisso real é com a palavra de Deus, com a verdade de Cristo, né, aquele que nos libertou, que doou o seu sangue para que hoje nós tivéssemos vida e a vida com abundância. Nós somos livres no seu nome. E o que eu tenho visto aí são líderes querendo oprimir o povo, querendo colocar o seu achismo, a sua ideologia sobre determinado assunto. E não, nosso manual de fé é a Bíblia, e é ela que devemos seguir, é ela que devemos estudar e seguir ela, porque infelizmente há muitos líderes colocando a sua visão, seus pensamentos e nada de Deus. Amém? Então assim, irmãos, ó, como eu havia dito, quando eu criei o canal Nada Muda Se Você Não Mudar, eu acabei sofrendo muitos ataques de muitos líderes, né? Muitos pastores, muitos irmãos, que na verdade estão mais comprometidos com as suas ideologias, né, com seus achismos, do que propriamente dito com a palavra de Deus, com a verdade que liberta. E eu vou continuar falando das verdades, porque o meu compromisso é com Deus, meu compromisso é com os irmãos, para abrir os olhos dos irmãos, pois eu mesmo vivi também uma boa parte da minha vida preso nesse movimento, enganado nesse movimento, e a palavra, o estudo da palavra liberta, como diz Tiago 1:5, quem tem falta de sabedoria peça a Deus, e eu tenho orado muito para Deus pedindo orientação, pedindo entendimento para que Ele me ilumine a minha mente, né, para que Ele me liberte daquilo que não agrada a Ele, e que tudo que eu fale, tudo aquilo que eu transmita para meus irmãos não seja do meu eu, da minha vontade, do meu ego, mas que seja tudo para a glória de Deus, tudo para abençoar meu irmão, tudo para abrir os olhos dos meus irmãos, para que eles sejam pessoas mais abençoadas e mais próximas da vontade de Deus. Irmãos, eu vou estar dando uma pincelada aí, né? Eu já tinha falado um pouco mais no primeiro vídeo, que é o Cair no Espírito. Bom, esse movimento aí do Cair no Espírito, né? Ele começou em 1994, né? Pelo pastor John Arnold, né? A igreja é chamada de Comunhão da Videira do Aeroporto, ou Igreja do Aeroporto, lá em Toronto, na cidade de Toronto, no Canadá. Lá começou esse movimento. Então, antes disso não existia esse movimento, algo mais próximo ou perto, né, da data ali, talvez seja ali da Rua Azusa, né, aquele movimento, mas isso era algo que não existia antes e nem muitas igrejas não seguem esse movimento, né? Então é algo particular, algo reservado, mas que infelizmente tem ganhado o coração de muitas pessoas, né? Por ser algo que mexe com o emocional, que mexe com as necessidades das pessoas, tanto no sentido da teologia da prosperidade, tanto no sentido espiritual, tanto de promessa, então acaba mexendo muito com o ser humano, né? E assim, irmão, o que acontece? Esse movimento, quando iniciou, ele foi marcado por muitas gritarias, gargalhadas, ação de risos, pessoas imitando animais, pessoas rolando de um lado para o outro, né? E eles mesmos usam muita referência, né? Como Saul, usam como Daniel, usam como João Wesley. Só que todas essas situações são atípicas, são situações com outros contextos. Então eu não posso criar uma doutrina, infelizmente eles têm pegado muitos versículos bíblicos e montado uma doutrina em cima disso, mas não tem base, não tem um texto assim concreto sobre isso, dizendo que não, é válido, tem que cair mesmo pelo Espírito, tem que rolar de um lado para o outro, não tem argumento, e assim, pastores que apoiam um líder chamado Benny Hinn, para quem não sabe, é um grande evangelista, ele faz palestras, participa de cruzadas. Ele é o responsável de disseminar a teologia da prosperidade, né? Isso que a gente vê, esse absurdo das igrejas cobrarem dinheiro, tirar dos irmãos, inventarem campanhas, tudo isso aí veio dele, ele é o precursor desse movimento,
desse engano, né, irmãos? Então, ele é o responsável em tirar, assim, das igrejas o lado mais espiritual e colocar mais o lado financeiro, né, irmãos? Eu vou estar abordando logo em seguida aqui 10, na verdade são 10, são 8 heresias de Benihim, aí você vai entender. Então, assim, irmãos, geralmente, o líder que apoia o Benihim é um líder que, por mais que ele tenha estudo, que ele tem, o estudo que ele tiver, os anos que ele tiver de fé, se ele é um líder que apoia o Benihim, ele tem que rever todos esses conceitos, tem que voltar a realmente estudar, né? Porque não tem como tu pregar o evangelho, dizer que prega a palavra de Deus apoiando esse líder. É muito contraditório, é um perigo confiar nele, é um homem totalmente doido, louco, né, que tem enganado, né? Então, geralmente os pastores que mais buscam a palavra, que mais estudam, que buscam a verdade, eles têm essa base que realmente o Benihim é um herege. Na verdade, ele é o rei dos hereges, ele é considerado o rei dos hereges. Não existe no mundo o líder, assim, no sentido global, mais herege que ele. Não existe. Ele é o rei dos hereges, né, irmão? Mas, infelizmente, as pessoas estão preocupadas mais em coisas sobrenaturais, movimentos sobrenaturais, do que a real mudança de vida. O que vale mais a pena? Tu cair 10, 15 vezes no culto e continuar a mesma pessoa? Ou tu ter uma mudança real de comportamento, de vida, uma entrega diária com Deus, experiências reais com Deus? Irmãos, uma das regras de hermenêutica, né, é assim, ó, nunca use as suas experiências particulares, os seus movimentos sobrenaturais particulares para transmitir na Bíblia. Nunca use. Separe, deixe as suas ideologias, os seus movimentos particulares, tudo aquilo que você sente, que você experimentou, é bom, interessante, legal, mas nunca traga para a igreja como regra, como lei, ou tente enfiar na palavra de Deus. Isso é uma das regras da hermenêutica, né, irmãos? Então, assim, ó, esse pastor, o John Arnott, ele se converteu em uma cruzada do Billy Graham, né, em 55. Daí logo se entrou para uma igreja batista, né, como eu falei em outro vídeo, se ele continuasse nesse movimento, quem sabe hoje, muitas coisas que a gente vê hoje na igreja evangélica não existiria. Você já pensou nisso, irmão? Talvez ali, ó, quando ele saiu, entrou no movimento pentecostal, não criticando o movimento pentecostal, mas se ele tivesse ficado no movimento batista, né, quem sabe muitas coisas hoje acho que não viria nas igrejas, né, irmãos? Quem sabe hoje seria pregado mais a palavra de Deus, né, do que a supervalorização dos dons espirituais e desses tipos de movimentos, né? E assim, irmãos, daí em 92, uma conferência do Benihim, ele aprendeu sobre essa prática herege, né? Ele analisou essa prática e gostou, e começou a disseminar esse movimento Kaikai. Aí em 94 ele iniciou realmente como a igreja do aeroporto esse movimento, onde as pessoas caem no chão, isso e aquilo. Então antes disso não existia como é hoje, né, esse movimento, né? E como eu falei, muitas igrejas não adotam essa prática porque ela não é bíblica, né? Eu sei que muitos pastores montam teses sobre isso, que é possível, que existe, mas como eu falei, o que acontecia com João Wesley, da igreja de João Wesley, e com Daniel na Bíblia, as pessoas caíram prostradas diante de Deus, tomadas pela sua glória, caiu em reverência. Não essa coisa que a gente vê as pessoas caindo, desmaiando e acordando as pessoas imitando animais, movimentos de retetê, pessoas falando em língua descontroladamente, né, todo mundo falando ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que pegar e rasgar 1 Coríntios, tem que rasgar 2 Coríntios, né? Então as pessoas que acreditam nesse movimento não devem ler 1 Coríntios nem 2 Coríntios, porque é um choque. Então essa é a prova real que realmente as pessoas não lêem a Bíblia, porque se lerem a Bíblia vão se debater com aquilo que Paulo falou, né? Então assim, irmãos, anos depois, um dos fundadores, que é o Paul Goldway, acho que é isso, Goldway, que foi um dos fundadores, desmascarou esse movimento. Ele passou por uma situação no hospital lá, passou mal e teve que ficar hospitalizado, e a partir ali ele disse que o Espírito Santo abriu seus olhos e ele viu quanto tempo ele perdeu nesse engano, e hoje ele tem pregado sobre isso, sobre essa heresia, né, abrindo os olhos das pessoas para esse movimento. Ele se arrepende amargamente. Então, irmão, se um dos fundadores desse movimento é contra e está desmascarando
Quem são os líderes hoje para dizer que realmente isso é de Deus, é poder de Deus? Então, irmãos, entre o que os homens falam e montam doutrinas, eu fico daquilo que a Bíblia diz, a palavra diz, Deus diz. O meu compromisso com Deus. Como Paulo pregou nas escadarias, foi chicoteado por falar a verdade, quem sabe hoje eu vou ser criticado por falar a verdade, mas isso não importa. O meu compromisso é com Deus e com sua palavra, amém? Irmãos, eu vou pegar uma referência bíblica em 1 Timóteo 6,3, que fala assim, irmãos, 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com essa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e com tendências acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, principalmente aqui no comecinho, aqui o versículo 13 e o 4, né, de 1 Coríntios 6, né, irmãos? Então, se alguém, a gente tem que fugir das falsas doutrinas, né, irmãos? Tem que seguir aquilo que Cristo nos ensinou. O que está fora da Bíblia está errado, irmãos. Com a palavra diz, fuja dessas falsas doutrinas. Mais adiante aqui, um pouquinho mais atrás, Timóteo 4:15, o que fala, irmão? Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto os que ouvem, né? Aqui o Timóteo, né, que ele deve se dedicar à palavra e a palavra salvar ele mesmo e para salvar outras pessoas, aquelas pessoas que ouvem. Então, o meu compromisso com as pessoas. E quando mais eu aprendo, mais eu me aproximo de Deus. Esse é o real intuito, aprender mais de Deus. E assim, ensinar para outros, para que nossos irmãos também sejam libertos, né, e saiam desse movimento. Então, irmãos, tudo isso que você está aprendendo, que você está escutando, compartilhe com algum irmão, abra os olhos do seu irmão, seu compromisso é com ele, é com a verdade de Cristo, amém? Irmãos, eu estou um pouquinho gripado aqui hoje, né, tá meio frio, mas eu estou gravando esse áudio aqui porque é necessário, é algo muito interessante e é preciso. Vou ler também aqui, irmãos, sobre o vento de doutrinas errado em Efésios 4:14. Efésios 4:14. Vamos lá, meus queridos irmãos. Vamos folhear aí, 4:14. O que diz? O propósito é que não sejamos como crianças, levadas de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogadas de cá para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Mano, não sejamos como crianças, levados por qualquer vento de doutrina, mesmo que chegue um anjo carregado de luz, um anjo de Deus, se ele falar algo que não é bíblico, não ouça, irmão, né? A gente tem que seguir o que a palavra diz, é a palavra que realmente liberta, a gente tem que ser iluminado pelo Espírito Santo, ler a Bíblia, pedir orientação, orar para o Espírito Santo que abra sua mente para você ser iluminado, para você não ser enganado por esse tipo de movimentos, né, irmãos? Fuja disso, não seja como uma criança, mas seja grande, seja alguém grande no sentido espiritual, no sentido de conhecer a palavra de Deus. Em Gálatas, irmãos, vamos lá em Gálatas 1:6, o que diz? Vamos aí, Gálatas 1:6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, os que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que eles têm pregado, que seja amaldiçoado, ou anátema, né, em outras versões. Estou usando aqui a NVI, né, irmãos? Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo.
né, irmãos? Então, se eu procuro agradar a Deus, eu sou servo de Cristo, não dos homens. Então, assim, mesmo que venha um anjo falando outra doutrina, irmãos, fico naquilo que Cristo, né, nos ensinou. Fuja disso, fuja dessas heresias, né, e não dê ouvidos, busque a verdade de Cristo, procure sua verdade. Eu vou estar falando um pouco de algumas heresias de Benihim, só para você ter uma base desse homem. Esse homem é o referencial para alguns, é como se fosse um Deus cristão, como se fosse assim a própria Bíblia. Ele é a Bíblia para alguns, né? E realmente, olha só o que esse homem acredita. Sabe que vale a pena acreditar num homem assim? E esse homem foi um dos culpados por disseminar esse movimento do Kaikai, né? Que realmente não é bíblico, não é. Pode ter a versão que tu quiser, pode buscar amparo bíblico, né? Bom, na verdade, tudo que tu quiser tem amparo bíblico. Quero matar alguém. Tu vai folhear a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, tu vai montar uma tese para matar alguém, irmão. Então, assim, ó, tu não pode se prender nisso. Tu tem que ser iluminado pelo Espírito Santo. Ele vai te convencer. E se tu tiver uma mente aberta para a palavra, o Espírito Santo te mostrar, não tem como se confundir. Então, assim, irmãos, ó, primeiro erro de Benihim. Jesus assumiu uma forma de Satanás. O que você acha? Jesus na Bíblia assumiu uma forma de Satanás? Aí fica a dúvida, né? Segundo, ele afirmou que originalmente a mulher ganhava filho pelo lado, e depois pelo pecado, né, começou a ganhar normal, né, irmãos? O que você acha? É bíblico isso? Né? Terceiro, afirmou que todo homem é o pequeno Deus, ou o Messias. E aí vocês consideram Deus, o Messias? Né? Alguém pode se titular Deus, ou se achar igual a Deus? Bom, quarto, afirmou que o homem poderia voar. Sabe que na Bíblia diz que alguém poderia voar que nem um pássaro? Na Bíblia? Eu não achei. E você? Quinto, visitava frequentemente o túmulo da Aimee, né, MacPherson, que foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma mulher muito, muito usada por Deus, né? Mas ele era um herege, então ele ia lá para tocar nos ossos, no túmulo de Aimee, buscando uma nova unção, né? Então ele é um herege. Sexto, o Espírito Santo implorou para que não saísse sua presença, né? Ele dizia que ele era novo e a mãe dele chamou, o Espírito Santo implorou para ele ficar, né? Então quem é ele, né, para dizer que o Espírito Santo implorou sua presença? Bom, né? Você já viu tudo. E o sétimo, irmão, ele prega a Trindade, mas que a Trindade tem 9 pessoas, ou seja, Deus tem alma, tem espírito, né? E Jesus tem alma, espírito, o Espírito Santo tem espírito, tem alma. Então ele prega que a Trindade tem 9 pessoas, né? Não sei de onde que ele tirou isso, mas tudo bem. E ele prega que a pobreza sempre vai ser sinônimo de maldição. Ou seja, você que é pobre, você é amaldiçoado por alguma maldição. Então ele prega isso. Não seria diferente, pois ele é um dos precursores da teologia da prosperidade, né, irmão? Então para ele, se você não é próspero, você é uma pessoa amaldiçoada, né, irmãos? Então, bom, da onde ele tirou isso eu não sei, irmãos. Então assim, ó, espero que os irmãos tenham, né, feito de proveito. E eu quero uma mensagem, assim, eu tenho uma palavra para aquelas pessoas que estão me perseguindo, né, que estão indo contra aquilo que eu estou falando, que não é a minha opinião. Muitos falaram, eu acho isso, eu penso isso, eu falo isso, mas o que a palavra de Deus está falando? O que Deus quer, o que Deus espera da gente? Então a diferença, assim, que eu não estou me deixando levar para aquilo que eu penso, que eu quero. Eu estou indo pela palavra de Deus. Eu peço orientação a Deus que eu fale somente o que está na Bíblia, somente o que está na palavra dele. Então, a maioria desses líderes que estão contra mim, esses irmãos que estão contra mim, são irmãos que não leem a Bíblia, provavelmente, ou aqueles que leem, mas estão perdidos nas suas próprias ideologias teológicas, perdidos na superabundância de uma graça que não existe, super mega valorizada. São irmãos presos em que hoje muitos deles sabem que vivem no erro, mas já não conseguem voltar atrás, porque o que vão dizer para os irmãos que enganaram a vida toda? Então fuja disso, irmãos, tá? Pregue a palavra, leia a palavra. Se você realmente estudar a palavra de Deus, você não vai ser enganado. Mas estude, né? Estude. É muito fácil o líder religioso abrir a boca e dizer que Deus fala isso, fala aquilo. Mas mostra se a Bíblia diz isso, mostra. E mesmo que mostre, irmão, chegue em casa e analise bem a palavra, leia o contexto, né? E eu vou fechar esse vídeo dizendo assim, ó, que um texto fora de contexto abre uma margem para uma heresia, né, irmãos? Então assim, ó, leia a Bíblia, leia o contexto,
Veja outras referências de líderes importantes, líderes realmente sérios, comprometidos com a palavra. Fuja desses pastores de escândalos, escandalosos, que são sempre envolvidos com boatos, com fofocas, envolvidos com heresias. Fuja disso, irmãos. Então, assim, um abraço a todos os meus queridos irmãos, né? Dê o seu likezinho aí no canal, aí nada muda se você não mudar em cada vídeo. Dê uma olhada aí, irmãos. Se você gostou, compartilhe e fica na graça de Cristo. Né, irmãos, a palavra de Deus diz que, né, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Né, adore Ele, ame Ele. Tá, irmãos? Um abraço, fique na paz de Cristo.